3, 2, 1, pausa para elas! Oi, pessoal, bem-vindos ao nosso terceiro episódio e no tema de hoje vamos falar sobre um assunto que dói, mas liberta: amor próprio versus relacionamento tóxico. Afinal, quando identificar quando você está num ciclo ruim e, o mais importante de tudo, como se colocar em primeiro lugar sem culpa? Bom, no primeiro bloco, a gente vai falar sobre como reconhecer os sinais, porque relacionamento tóxico já é um assunto muito falado, a gente já sabe que ele não acontece só em novela, então como fazer para a gente perceber os pequenos sinais que podem tornar um relacionamento tóxico, as famosas red flags. Toxic. E assim, relacionamento tóxico não é só amoroso, tá? Então a gente vai adentrar amizade, todos família, esses aspectos. Exatamente. O que vocês acham? Eu acho que assim, falando especificamente de relacionamento, eu acho que as red flags, elas acontecem bem no começo. Eu acho que o começo do relacionamento é muito importante. Uhum. Porque é aquela fase que você tá dando o seu melhor, mas você tá mostrando como que você é. E também é naquela fase que a gente quer muito que dê certo, que a gente tá apaixonada e a gente ignora. A gente fala, não, mas foi só um ciúme besta, não, mas foi só um negocinho aqui, um negocinho ali. E quando você chega lá, mais na frente, e tá aquele relacionamento insuportável, cheio de ciúmes, tóxico, e você vai perceber que lá no começo, ele já tava se mostrando assim. Não é que, como que aquela pessoa do nada se transformou? Ela não se transforma, ela não se transforma. É que assim, no começo você releva muitas coisas, né? Apaixonar. A paixão. Mas por isso que é importante você ficar atento em determinados sinais, porque aquilo vai permanecer e pode piorar. Porque eu acho que é no começo que você impõe os seus limites. Sim. E vê se aqueles limites vão ser respeitados ou se a pessoa vai continuar ultrapassando aqueles limites e porque é sendo muito tóxica. difícil. Você vai dando corda. Você impor um limite lá na frente é muito difícil. Muito difícil. Então vamos falar sobre esses pequenos sinais, assim? Vamos. Eu acho que um muito forte, assim, é o isolamento. Quando você começa a conhecer a pessoa tal e ela quer te isolar do mundo, Sim. te isolar das suas amizades, te isolar da sua família. Eu acho que isso é uma red flag muito alta. Acho que a questão também de querer mudar quem você é, né? Em todos os sentidos. Então, assim, Sim. a roupa que você veste, ele vai querer mudar. A maneira que você fala, que você se comunica, ele vai querer podar. Os lugares que você gosta de frequentar, ele vai querer que mude completamente. Uhum. Então, assim, as pessoas, elas se apaixonam pelo que as outras são. Né? Então, se chega alguém, pô, você se apaixonou por mim, pelo que eu sou, e você tá querendo me mudar, acho que isso é uma grande bandeira vermelha. E eu acho que quando você começa a duvidar de você mesmo, você começa a falar, mas será que eu tô errada? Porque começa aquela manipulação e você começa a pensar, nossa, eu achava que era assim, mas ele me falou de outro jeito, e você começa a pensar, será que eu tô certa? Será que eu tô errada? E eu acho que isso já é um sinal de que tá rolando uma manipulação que você não tá conseguindo enxergar. Sim. mas também tem a questão do, às vezes, você enxerga, você se incomoda com aquilo, mas às vezes você não sabe como lidar, não sabe como expressar, ou não sabe impor aquilo, né? Se impor. E isso é muito importante, né? Porque eu costumo dizer que a gente meio que ensina como as pessoas devem nos tratar. Né? A partir do momento que eu sou permissiva, que eu permito alguma coisa, aquela pessoa vai criando uma força e vai entendendo que ela pode te tratar e fazer o que ela bem entender com você e pra você. Então, isso Colocar limites, né? colocar limites é extremamente importante. E colocar suas vontades na mesa também. Mas para colocar limite, você tem que perceber que a pessoa tá fazendo aquilo. Porque às vezes é tão sutil que você acaba não percebendo. Sim. Tem Exato. isso também. E a gente também tem que falar da questão da ilusão. Porque às vezes a gente tá naquele começo, igual a Carol falou, aquele começo de relacionamento. Ai, nossa, eu tô amando essa pessoa, tal. E às vezes aquele pensamento de que às vezes ele pode ser um pensamento imaturo, como ele também pode ser um pensamento do tipo, eu tô amando essa pessoa. Mas aquele pensamento de tipo assim, eu tenho que aguentar tudo. E, tipo, Porque senão ele vai me deixar, ele vai terminar comigo. Mas acho Ou que aí amizade. apego emocional, emocional, que né? já faz o link com o amor próprio. Quando você fala, eu tenho que aguentar muito tudo para ele ficar comigo,
já é um sinal de que o seu amor próprio ele tá abalado. Tá lá embaixo. Que você não tá com a autoestima em dia, porque por que a outra pessoa, você precisa se anular tanto pra outra pessoa gostar de você, né? Sim. Pra você conseguir segurar aquela Exato. pessoa. Seja qualquer coisa, amizade, enfim, família. E acho que pegando esse gancho de questão de aguentar tudo, né, a gente precisa ver até que ponto é importante, sim, a gente passar por cima de algumas coisas, porque eu acho que isso é natural em qualquer tipo de relacionamento, seja um relacionamento amoroso, família, amigos, enfim. Em muitos momentos a gente vai precisar abrir mão de algo, ceder em alguma coisa. São trocas. Tem uma atitude minha, alguma coisa que incomoda o outro, mas o outro é importante pra mim, é uma pessoa que me faz bem, será que não vale a pena repensar? Então, assim, não é falar que você não vai precisar fazer alguns sacrifícios pela alguma pessoa, né? por E a alguém. outra pessoa também, né? Eu acho que Exato. tem que ser recíproco. Porque o relacionamento é uma troca, né? Exato. Ninguém é perfeito pra chegar e falar, o meu jeito é esse, eu não vou mudar em nada, mas eu quero que você mude nisso, isso e aquilo. Exato. Mas eu acho que o aguentar tudo, mudar tudo, especificamente quando isso vem de um lado só, que você vê que você tá sozinho, que os esforços são exclusivos seus, eu acho que entra a parte tóxica aí. Sim. E quais são as maiores red flags pra vocês? Dentro de qualquer tipo de relacionamento. Vocês podem ter caixinhas também, tipo, dentro de um relacionamento amoroso, as minhas maiores Nossa, red eu acho flags que- são tais. Eu acho que cobrança. Eu acho que tanto de amizade, quanto de relacionamento amoroso, quanto de familiar também. Assim, cobrança excessiva, sabe? Tipo, ai, você não me liga, você não sai comigo, ai, você não me ama mais. Ai, você foi pra tal lugar e não me chamou. Ai, eu acho que assim, pra mim é uma red flag de que, sei lá, tem alguma coisa estranha aí. Pra mim, assim, a maior é a questão do desrespeito verbal. Por quê? Eu acho que isso vai fazer com que a gente se acostume muito. Eu já tive relacionamento onde era super normal em uma briga você falar as piores coisas possíveis, os piores palavrões. Vai pra... Cada um vai falar Tipo, mais esculachar a alto, pessoa. assim, você é um, sabe? E eu acho que isso vai se tornando tão comum que às vezes você tem uma discussão super simples por um motivo super bobo e aquilo vira um desastre. E aí, no final das contas, você percebe que aquela briga, que aquela desavença super pesada, não é nem por conta do motivo inicial, e sim pela maneira que vocês conduziram aquilo. Sim. Então, assim, vocês passaram a se ofender tanto, Não conseguiram a falar conversar. tantas coisas, assim, horríveis, tenebrosas, entendeu? Que aí aquilo virou o real motivo da briga. Então, assim, isso é uma coisa que eu já vivenciei e hoje, no meu relacionamento, cara, isso definitivamente não acontece. A gente pode ter infinitos problemas, a gente vai ter conversas difíceis, cara, a gente vai ficar batendo cabeça e não vai concordar há uma semana a respeito da mesma coisa, só que em nenhum momento Vai faltar respeito, vai né? faltar respeito a ponto de, assim, te xingar e ofensas e, cara, isso pra mim é pesadíssimo, é bem tóxico. Pra mim também. Total. E eu acho que também o lance da individualidade, pra mim é muito importante, dentro de um relacionamento, eu manter a minha individualidade. Seja, vou sair com minhas amigas, eu vou fazer minhas coisas. Cada um tem a sua personalidade e vive a sua vida. Porque eu acho que a partir do momento que os dois vivem uma única vida, como um casal e se fecham pra tudo, isso pra mim é uma coisa que não funciona. Pode funcionar pra diversas outras pessoas. Pra mim é o que não funciona, é algo que é muito importante eu não me perder dentro de um relacionamento. Porque depois acho que chega num momento, sei lá, o relacionamento tá ruim, você olha pro lado, Você não tem você não tem amigo, Ah, você não sabe mais dos seus hobbies, do que você gosta, da sua vida, você tá distante da sua família, porque você só tava vivendo aquele relacionamento. E aí você não consegue sair daquilo. sim. Então, pra mim, desde o primeiro momento, é importante determinar mesmo que você tem sua vida, eu tenho a minha, e vamos construir uma nova vida juntos. E esse Sim, tipo sim. de atitude não é tóxico, acaba não sendo tóxico só com vocês dois. Acaba sendo tóxico para as pessoas que estão em volta. Sim. Que Porque- passam a perder a Exato. oportunidade que tinha de conversar. Aham, Sim. exatamente. É. E eu acho que aí entra o ponto também que pra mim é a maior de todas, que é ciúme. É tipo, assim, lógico, eu não tô falando daqueles ciúmes quando você tem algum motivo pra ter ciúmes, mas é aqueles ciúmes que é o tempo inteiro, sabe? Que vira controle. Isso não,
não pode existir assim na minha vida, porque Ai, sem paciência. sem tempo, irmão, entendeu? Mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito livre, eu nunca fui de ficar dando explicação, e quando eu digo explicação, não é que óbvio, você vai sair, vai fazer o que você quiser e você não vai avisar ninguém, porque, né, você tá dividindo uma vida, ou tô falando isso de relacionamento amoroso, porque amizade você não fica aí, amiga, Tô indo ali. mas assim, é uma coisa de tipo, quando a pessoa tem muitos ciúmes, tudo vira um problema. Então, por exemplo, eu trabalho com evento. Porra, tem vezes que eu fico 15 dias viajando, dividindo quarto. Tudo bem, eu não divido o quarto com homens, eu divido o quarto com outras pessoas, sabe? Eu interajo com cada evento que eu vou, são pessoas diferentes que eu interajo. Clientes. Cara, se você não tiver um mínimo, porque pra mim quem tem muitos ciúmes não tem confiança. Sim. Ou nela mesma ou no outro. E aí se você não tem isso, tipo, Sim, o que concordo. você vai fazer? Não é melhor estar sozinho, né? Não dá pra ter. Sem confiança. Você acaba criando coisa na sua cabeça que não existe, né? Eu já fui assim, gente. Já fui Luana! de criar coisas que não existem. Até uma vez, inclusive, acabei brigando com meu namorado, atual marido. A gente conseguiu superar. Mas, enfim, acabei brigando com ele porque vi ele abraçando Ai, meu Eu Deus. estava, eu tava. uma pessoa na minha frente. Eu, míope que sou, não consegui enxergar quem era. Comecei a brigar com ele. Você tá abraçando uma mulher X. Quando eu fui ver, era minha amiga. Tá? Ela tinha cortado o cabelo e eu não tinha percebido que era. Vai que era uma amiga fura-olho, né? Não era, não. Imagina, depois eu fiquei me sentindo super mal. Enfim, depois disso eu comecei a fazer meditação. Falei assim, não é possível que você seja assim. Mas começou a usar óculos também? Pergunta importante. Às vezes. Mas é isso, gente. Não, nunca. Só pra dirigir. Só pra dirigir, exato. Só E em assistir situações série. situações que te colocam sua vida em risco, né? Gente, complicado, mas Eu acho que pegando um gancho nisso que a Luana falou, é importante, né, gente? Porque assim, cara, a gente tem a facilidade de apontar uma atitude tóxica das pessoas. O relacionamento que eu vivi, o cara era tóxico e blá blá blá. E sem esquecer que nós temos diversas atitudes tóxicas, né? Sim, Eu sim, também todo já mundo. fui tóxica. Quem nunca, né? Quem Cara, nunca? tinha atitudes que hoje eu falo, Meu Deus, que coisa jamais. horrível. Assim, qual o sentido disso? E mais Não uma tinha vez, é engraçado necessidade. que todos os nossos episódios a gente vai entendendo que conforme a gente vai ficando mais madura, o tempo vai passando, atitudes que a gente tinha anteriormente vão caindo por terra. Assim. Sim. Acho que só a maturidade, o autoconhecimento e o amor próprio vai Eu fazendo acho que com você mude. muita coisa se resolve, entre aspas, com o tempo e com a maturidade. Todos os episódios, em algum momento, a gente fala de maturidade. Sim. Porque você vai construindo a maturidade, aí você percebe que X. Então, Nada como ir aprendendo com os erros. Exato. Hoje A vocês, vida as minhas amigas me conhecem, eu sou zero ciumenta. Eu não tenho ciúme. Tipo assim, a gente brigava por ciúme bobo que nem existia. Meu relacionamento no começo com o Rafael, meu atual marido, lembra, amiga? Sim. Era briga o tempo todo. Tanto que a gente teve que encerrar o nosso relacionamento. Ficamos separados durante 6 meses. Voltamos. E a gente voltou totalmente diferente. Que bom. Porque a gente... Que bom dar. Exato. Porque a gente brigava por tudo. Era um olhar diferente. Porque você tá olhando pra sei lá quem. A gente inventava coisas das nossas cabeças que não existiam. E aí a gente precisou ficar 6 meses separados pra Pra entender tudo. E aí sim voltar o que nós somos hoje. Claro, às vezes acontece alguma briga, alguma coisa ou outra. Mas não é totalmente rotina. Não é rotina. E, gente, briga totalmente. todo mundo tem, né? A gente briga com nossos pais, com nossos familiares, briga com... Enfim, Sim. gente, quando eu tô desavença sempre vai ter. Quando eu tô de TPM, eu Mas arranjo motivo pra brigar. Mas hoje é totalmente diferente, né? E às vezes, quando eu tô de TPM, eu olho pra ele e falo, eu estou de TPM. Hoje não. Hoje não. Não estresse. Mas vocês conhecem o Rafael, às vezes ele olha pra mim e fala, tá bom. E aí ele deixar no começa. seu canto. Até você. Eu acho que nem sempre o ciúmes também vai ser algo tóxico, assim. Eu acho que tem uma diferença. Tem o saudável. Sim. Não sou ciumenta de, às vezes, eventualmente eu tenho ciúmes, né? Óbvio, Eu sim. também me considero hoje uma pessoa, não sou ciumenta. É muito pontual que tem alguma coisa.
Mas é aquilo, não significa que nem... Eu tenho sangue de Por nada, barata. A gente é ser humano. Por isso que eu costumo, inclusive, quando algo me causa ciúmes, dificilmente alguém vai conseguir colocar na minha cabeça de que aquilo não existe. Não existe. Porque Nossa, eu tem uma sei história que eu disso, não hein? sou uma pessoa ciumenta. Uhum. Definitivamente não sou. Então, assim, cara, se eu cheguei a falar, Você achou uma se coisa algo estranha. incomodou, Uhum. É porque aí tem. tem que vir o papa, sabe? Assim, Pode dizer, minha pra filha, dizer você está que errada. Exato. Melhor não vir mais o Papa. Pois é. Deus o tenha. É, né? Vamos pro nosso bloco 2. Bloco 2. A Carol é nos reserva para o bloco 2. Já vamos para Eu Nunca? É, bloco 2 a gente vai começar com o nosso nunca. Já que fez tanto sucesso no episódio anterior, Nossa, então a gente fez. resolveu trazer Todo de mundo volta. com as bebidinhas misteriosas? Não, é água. Hoje eu tô na água. Não vou falar Aqui aqui não. não. Aqui, gente. Deixa em off. Então, Gordon, Bora lá. você. Então vamos lá. Quem nunca ficou esperando um bom dia de quem mal se importava? Triste, porém verdade. Se você nunca passou por isso, prepare-se, você vai passar. É, inevitavelmente. Quem nunca acreditou em promessas vazias porque queria muito que desse certo? Meu Deus. Não, gente. Ah, já vai. Não sei se eu me Não lembro. tô lembrada. Não vou beber. Quem nunca deixou passar red flags? Eu acho que aí eu... É, eu acho que eu também não. Eu acho muito que não. chata em começo de relacionamento. Hoje, Eu acho que já. Eu acho que a red flag era aí. Ai, já. Brincadeira. Tóxica. Achamos uma tóxica. Achamos quem é a tóxica do grupo. não, já. Vamos lá. Quem nunca aceitou migalhas quando, na verdade, merecia um banquete? Nossa, gente, Ah, olha. gente, acho Quem que nunca? porque a gente só merece banquete, né? Vamos combinar. Quem nunca? Agora eu quero ver. Quem nunca ficou com alguém só por medo de ficar sozinho? Ai, não. Ah, não. Deixa eu pensar. Não. Tenho zero medo de ficar Olha, sozinha. que Os equilibrado. outros têm que batalhar, meu filho. São uma gente, deusa. eu tenho preguiça, na verdade. Aí eu acho que teria não. medo de ficar num relacionamento horroroso. Exato. Que me empurrasse. Ah, mas eu Pra conheço baixo. pessoas que tipo, têm Não, desespero de tem. ficar Tem. sozinha. Que não Que consegue. não sabem ficar sozinha. Eu acho que aí entra muito o que a gente tá falando de amor próprio. A pessoa não consegue ficar Se sozinha. você tem amor próprio, dificilmente você vai Entrar numa furada. Você entrar depende nessa. do outro. É. Gente. Ai, gente, às vezes eu preferia ficar sozinha, vendo uma série, vendo um filme, Tá, sabe? curtindo a minha presença, É. do que sair pra encontrar alguém ou É que não valesse, que não valesse a não pena. valesse a pena. É isso. A gente, tipo, pra casar tem que casar, namorar, tem que valer muito a pena. Puta saco. Dá um você ficar trabalhão. Dando satisfação, entendeu? Ai, saco. Até hoje eu odeio, mas enfim. Quem nunca se perdeu tentando agradar alguém? Ah, eu acho que Já. eu posso falar assim. Mas se perdeu. Ah, se perdeu. Mas se perdeu um pouquinho. Se arrependeu da decisão. Ei, vai ou não vai? Ah, deu uma assim, será que eu me perdidinha, perdi? assim. Se Ah, deixou meio de lado pra... acho que já, mas acho que acontece. Não, mas acho que pra mim foi muito, Sei. tipo assim, tempos de escola, assim, tipo, Eu tô muito tentando zero. lembrar aqui. Eu sei, assim, me perdi, gente. Pelo amor de Deus. Claro que eu me perdi. É. Perdeu muito. Nossa, ela pulou de quem tava na dúvida É, para pra beber. Quer saber? Bebe Não, tudo, assim, vira. Cores. É que é o que eu falo, é tão passado e é tão bem resolvido hoje dentro de mim, tipo assim, juro, levo zero mágoas, marcas, traumas. Não sou uma pessoa traumatizada. Que às vezes eu fico pensando, será? Mas assim, recapitulando, Só assim, teve uma vez. sim. Pensando bem. Quem nunca passou a viver mais a vida do outro do que a sua própria? Ah, já. Nossa, gente. Total. Ah, não. Como não? Eu falei que o que me importa mais é a individualidade. Então... Individualista. Não. É que eu acho que depende. Tóxica. Não, é ser Tóxica. egoísta. Mas você tem que... Não, é que eu acho que depende dos momentos. Tipo, desde o começo do meu namoro com o Vitor até hoje, eu vivo muito mais a vida dele do que a minha. Mas acho que foi uma coincidência de momentos. Porque quando eu conheci ele, eu tinha acabado de sair da faculdade e eu já tinha, assim, eu tinha um grupo muito forte de amigas na escola e durante a faculdade aquilo já foi se perdendo
porque a minha vida era muito diferente da deles. A deles, entre eles, estava muito parecida. Depois as coisas acho que também foram, né, ficando mais diferentes e eles foram se afastando, mas eu fui a que me afastei primeiro. Então, e aí quando eu me formei na faculdade, eu tinha ali as minhas amigas que permanecem até hoje, com um pouco menos de frequência, mas aí o laço mais forte que eu criei foi com os amigos dele que já tinham um negócio, assim, de, tipo, grude, entendeu? Então, eu acabei vivendo mais a vida dele. É que a gente tem uma coisa aqui com os nossos boys, gente, que eles são, assim, unidos no nível, assim, unha e carne, né? Ai, cu e calça, gente. Eu acho que agora tá sendo É uma coisa fase real, que assim. isso ainda tá dando... Tá um pouco mais leve, assim. Acho que é a fase em que eu menos vejo, por exemplo, o meu marido com os outros. É que ele é Mas empresário, trabalho, né? né? Empresário. Trabalho. Mas, Empresário. Não, eu tenho certeza que não por falta de vontade, se eles se verem, porque assim, é unido num nível Por isso que a surreal. gente falou no primeiro episódio, quem assistiu viu, que a nossa não assistiu, vai lá ver, tá? Por favor, a nossa amizade aqui começou por livre, espontânea pressão. Então, assim, a gente entendeu que, pô, ia se ver todo final Todo de semana. final. Ou vocês viram amigas, Ou vocês viram. ou vocês viram. Eu via mais eles do que minha Viramos própria amigas. família, entendeu? É verdade. Porque também, se não virasse, ia ser uma merda. Ia. Todo final de semana e... Sim. E aí a gente ia acabar brigando com os nossos maridos, né? Porque eles iam certeza. querer ir e a gente ia falar, não, ia. não quero, não quero. Aí eles iam falar, então tá bom, beijo, tô indo. É isso. Ah, mas eu tive algumas brigas. Eu tive. De não querer, por começo. exemplo, não querer ir, não querer estar presente. Não, e eu ele nunca- querer. Não, nunca disse que eu não queria estar presente, mas assim, eu tenho uma personalidade muito forte, tipo assim, e eu sou eu em qualquer lugar que eu vá. No trabalho, tipo, na minha família, eu sou eu. Ponto. Gostou, não gostou? Beijo, entendeu? E ele é uma pessoa muito política. E eu não sou política. Então, assim, eu falo o que eu quero na hora que eu quero e tchau e bênção, entendeu? E aí, ele foi um dos primeiros na época do grupo que começou a namorar. E aí, eu lembro que, cara, eu cheguei falando pelos cotovelos, como sempre, e tá ali, surge um assunto, eu falo o que eu quero. E aí, depois, rolava, porque você é muito boca aberta, porque você fala demais, porque o povo fala que você é grossa, porque fulano não gosta de você. Ai, que pena, o que eu posso fazer? Entendeu? Tipo, então assim... Mas aí depois, com o passar do tempo, as pessoas foram entendendo o meu jeito e tipo, putz, é assim, não é comigo, não é com... Sim, tipo, é o seu jeito. É o seu jeito. E tá tudo bem, se não gosta até hoje, beijinho, querido. E aí Que pena. a questão do que a gente tá falando, assim, né? Ninguém tem que agir da maneira que a gente espera, assim. Eu acho que isso é ser tóxico, né? Você vai esperar que a Que pessoa o outro reaja. seja aquilo que E você isso foi imagina, muito no isso. começo, amor. Então, tipo, depois ele começou a entender, né? Tipo, putz, realmente, é o jeito dela. E aí, acho que conforme as pessoas iam entendendo também, isso ia, tipo, não, beleza. Sim. É isso, ó, aceita que dói menos. E aí, Vamos Carol, pro- tem mais eu não conto. Não. Não, Queria perguntar uma coisa, né? E aí a gente fala sobre a importância do amor próprio para ajudar você a identificar e a conseguir sair de um relacionamento tóxico. Mas a construção de um amor próprio, a gente sabe que, cara, leva tempo, não é fácil. Tem pessoas que naturalmente nascem e já têm essa questão do amor próprio muito forte, e outras pessoas precisam construir isso. O que vocês fazem ou fizeram que vocês acham que fortaleceu a autoestima e, consequentemente, o amor próprio de vocês? Eu acho que ficar sozinho é muito importante. Por quê? Pra você se conhecer. Você precisa se conhecer, saber do que você gosta de fazer, das suas vontades, o que você quer pro futuro. Você precisa se reconhecer como um indivíduo, o que você quer. E aí, a partir desse momento, você consegue definir o que você quer pra sua vida ou não. Porque enquanto você não sabe, você vai aceitando o que vem, e pra você tá bom. Então, a partir do momento que você constrói essa identidade, acho que você começa a se conhecer, você vai se gostando mais, você vai fazendo as suas vontades, e você não vai aceitar qualquer coisa. Você não vai ficar com alguém só por carência, por medo de ficar sozinho. sim. E eu acho que outra coisa também que ajuda muito é onde a gente busca as nossas fontes de afeto. Eu acho que tem muitas mulheres que a principal fonte de afeto delas hoje é em relacionamento, é em homem. Elas esquecem de olhar
primeiro, a relação com elas próprias, a relação com a família, com os amigos, elas depositam tudo em homem, então tá sempre em relacionamento, tá sempre indo atrás. A principal fonte de amor dela, de se sentir reconhecida, Acho que precisa estar com alguém pra estar Com alguém. completa. E aí pode ser qualquer um, né? Ela precisa que alguém alguém reconheça ela pra ela se reconhecer. Exato. Ai, eu acho que é se cuidar, ir no salão, fazer seu cabelo, fazer sua unha, fazer um curso que você queira, que você goste, um curso de maquiagem, fazer botox, se cuidar, Os plus 30 aqui. ó. se cuidar, quem? Só agindo aqui. e visitar os seus pais, ficar um pouco com os seus pais, com os seus cachorros, por exemplo, o Luke e a Amora, que eles me... É só eu abrir a porta que vem aqueles rabinhos balançando. Pra quem não sabe, são os cachorrinhos. São meus cachorrinhos. E assim, eu Amor esqueço... incondicional, né? Muito, total. Você esquece da vida, você esquece dos seus problemas, você se dedica pra eles. Um abraço de pai e de mãe é totalmente reconfortante. Você ama, é aquele momento que você quer chorar, chora o que você quer. É se cuidar, Aconchego, né? e se olhar, né? Falar assim, quem é a Sara? Quem sou eu? O que a Sara gosta? Gosta de jogar um futevôlei? Vai jogar, gosta de ir pra academia? Tem o seu momento, Tem né? o seu momento, né? Gosta de assistir série? Vai assistir uma série, vai assistir um filme, vai escutar música, vai tomar um banho relaxante com as luzes apagadas, com uma vela, com música relaxante. Sim. Meu, vai se cuidar. Então, eu acho que é muito isso, a minha visão, né? O meu pensamento. Eu super concordo. Eu acho que primeiro que o momento sozinha é importante pra isso, pra você saber o que você gosta, o que você não gosta. É importante você ter hobbies também, ter o seu momento pra si, sair com as amigas, sabe, sem o boy. Às vezes vocês querem falar de assunto que não é pro boy ouvir, entendeu? Você quer falar mal dele, entendeu? Então tem esses momentos, eu acho importante isso E a pra gente você. fala, viu? Até na frente deles. Eu fiquei muito envolvida nas respostas, não me lembro mais da pergunta. Desculpa. Acho que O que você faz pra ter um amor próprio, entendeu? As pequenas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Se você tá mal, o que você faz pra... Eu ia responder outra coisa, ia ser bem tóxica a minha resposta. Não, eu acho assim que na vida, no geral, pra mim, o importante pra eu ter amor próprio é isso, é eu me cuidar. Então, assim, eu preciso estar sempre com uma roupa bonita, com a maquiagem feita, o cabelo... E, tipo, se sentir bonita. eu preciso me sentir bonita. Mas, no geral, assim, não tô falando que não existem cobranças, que igual a gente falou no último episódio, cobrança de rede social, tudo. Então, assim, como eu sou uma pessoa muito ligada à estética, então tem as cobranças. Então, a gente sempre vê um defeito em alguma coisa, assim. Mas eu sempre fui apesar disso, eu sempre fui uma pessoa muito segura de mim. Então, eu nunca dependi de outras pessoas para validar nada sobre mim. Era muito sempre, tipo, quando as pessoas chegavam na minha vida, é isso que eu acabei de falar, eu sou assim e é isso. Você quer, não quer, um beijo. Mas eu acho que tem um outro lado do tipo assim, daquela pergunta do o que aceitar? O que você merece? O que você acha que você merece? E pra mim, eu só consegui entender o que eu merecia quando eu, de fato, passei por um relacionamento tóxico. Então, pra mim, a maioria das pessoas só vai aprender o que ela merece quando ela passar por um relacionamento tóxico e falar assim, Jesus, Eles ensinam. eu não quero mais isso pra minha vida. E isso porque não foi um relacionamento tóxico, assim, Grande. ao extremo, entendeu? E nem longo, graças a Deus. Aí depois você para e percebe, Jesus, eu tava sofrendo por aquele Jurandir. Não, mas eu sofri. Nossa, vieram, viu? Jurandirzão. Mas assim, e nessa skin eu incorporava muito a Júlia. Sofria, tipo, 3 dias e assim, vou viver minha vida. Sim, mas assim, que bom que você conseguiu aprender com esse relacionamento. Então, E mas não eu cair só nisso de novo. aprendi Quando passou. depois que terminou. Que era muito louco isso, porque enquanto tava acontecendo, Você não Você não percebia. enxergava. mas eu não percebia
entre aspas, porque assim, eu não enxergava aquilo como uma coisa tóxica, mas eu também não tolerava. Porque a pessoa falava alguma coisa, eu do meu jeitão, eu respondia na hora. Entendeu? Então já aconteceu uma vez, a gente, sei lá, ia sair e, se eu não me engano, acho que era aniversário do irmão dele. O irmão dele era meu amigo, e aí eu conheci ele através desse amigo. E aí eu cheguei na casa dele, mesmo que não tivesse, tá? Mas eu tava com uma roupa super comportada, ele virou pra mim e falou assim: você vai aonde com essa roupa? Mas na hora, eu falei assim: no aniversário do seu irmão, você não vai? Ai, vamos aproveitar isso daqui pra gente falar algumas frases, assim, clássicas de um relacionamento tóxico. Eu acho que essa é uma, né? A roupa. Aonde você vai com essa roupa? Nossa, Acho que não, Aí- você tá louca. Não, você tá louca, tá né? louca, Não, quando alguém te chama de louca, pra Eu mim falo, eu isso tô. daí já é Vai uma ver a frase- louca agora. Aí eu acho que também tem. Só tenho ciúmes porque eu te amo demais. Ai, que bote. Também temos. Ninguém vai te amar como eu. Uhum. Aí a gente dá graças a Deus, né? Pelo amor de Deus. Tomara a Deus. Prometa. Prometa. Embora o meu marido não vai mesmo. Se me amasse de verdade, faria isso por mim. Nossa. A Gente, manipulação, isso a não só manipulação. de relacionamento amoroso. E isso Tem não jeito, pais, tá, tem gente? mães que É. usam essas Ah, frases. sim. Usam essas frases pra chantagear, fazer uma chantagem emocional, né? Tipo assim, ai, se você me amar, você faria isso por mim, filho. Tem dessas também, né? Não podemos Sim. negar. Vocês conhecem mais alguma? Não, eu acho que eu ia só pegar um gancho no que você falou. Eu acho que quando a gente fala de um relacionamento tóxico, tudo, eu acho que a forma como a pessoa aprende sobre o afeto, como ela vai receber o amor, está muito relacionado ao como ela recebeu durante a infância dela. Na criação. Na criação. Então, eu acho que é muito fácil alguém que teve pais muito Amorosos, unidos, compreensivos. que demonstrava amor com facilidade, incentivava. É muito Você vai ver uma difícil pessoa essa pessoa se envolver num relacionamento tóxico. Muito diferente de uma pessoa que, para receber uma validação do pai ali quando era criança, do pai e da mãe, precisava ser a pessoa perfeita, tá sempre fazendo tudo certo para receber um pouquinho de validação. Aí você já mostra como uma pessoa vai lidar com afeto, com amor ao longo da vida. Sim. Eu acho que é tudo construído na infância. Acho que a Júlia, como psicóloga, pode falar melhor. Eu acho que, com certeza, a gente sabe que as nossas vivências, né, as primeiras vivências que a gente tem na vida, elas Influenciam. Influenciam muito. fazem com que você siga em caminhos muito prováveis. Embora isso não seja, obviamente, Uma verdade o suficiente. Eu, por exemplo, tive uma base familiar muito boa, assim, muito amor do pai, da mãe, pais extremamente presentes e que, enfim, sempre me mostraram o que eu merecia e tudo mais, só que nem por eu já aceitei Mesmo coisas assim, de relacionamentos anteriores. Migalhas. Pelo amor de Deus, sabe? Então, é uma grande verdade que evita muita coisa, assim. Provavelmente, se você Evita, mas não blinda. putz, tá? Eu vivi em uma casa de brigas, o pai que ofendia a mãe, que xingava a mãe, que depois estava tudo bem. É muito provável que quando um namorado, quando alguém Você te acha xingue, normal. você vai Você achar acha que é normal. Ué, mas tá, isso acontece. Depois se desculpa e tá tudo certo. Né? Como pode ser o oposto também. A pessoa vê tudo que acontece dentro de casa e fala. Não quero isso na minha vida, né? É o exemplo do Cossielo, marido da Tatá. Que ele não teve um pai presente verdade. na vida dele, e o sonho da vida dele era ser pai, e ele toda hora ele fala e reafirma, tipo, eu quero ser O pai pros meus filhos o que eu não tive. Então, tem gente que leva isso pro lado bom, tipo, eu quero ser o oposto. Então, Sim. Agora, voltando um pouco à questão de vocês comentaram aqui que vocês fazem para fortalecer o amor próprio de vocês, Sim. enfim. Uma coisa diferente do que vocês falaram, eu concordo com tudo também. Eu prefiro sempre me cuidar, sou uma pessoa vaidosa e tudo mais, isso ajuda muito na questão de amor próprio. Mas, em tudo que eu me proponho a fazer, eu sempre tento dar o meu melhor. Ser a melhor pessoa que eu posso ser, como esposa, como filha, como amiga, como profissional. Porque, caso algo não saia da forma que eu planejei, cara, eu dei o meu melhor. eu dei o meu melhor. Então, eu mereço o melhor também. Sim. E nada. Eu não tô te pedindo pra ser um excelente marido se eu sou uma esposa porcaria.
eu sou a melhor esposa que eu posso ser pra você. Então, o mínimo que eu espero é que você também Seja dela, sou 100%. E lógico, o melhor que você pode ser pra mim não é aquilo que eu espero. Não é perfeito. Não é perfeito. Ah, Mas é você olhar e ver que a pessoa faz o possível Se pra ser esforçando, o né? melhor. Então, isso serve para o trabalho também. Se assim, a empresa, putz, Julia, não te quero mais, tô rescindindo o seu contrato, tá tudo bem. Eu fiz o melhor que eu poderia fazer como profissional. Se hoje não faz mais sentido para a empresa, vida que segue, né? Vai nada fazer como- sentido pra outra. E nada como você sair com a consciência limpa de que você fez o seu melhor, mas por algum motivo não deu certo, não bastou para aquela pessoa, mas você fez o seu melhor. Exatamente. E eu acho que você falou do lance do amor próprio, eu acho que, óbvio, a gente sempre começa a falar do amor próprio, de se cuidar, de ter um momento com a gente mesma, mas eu acho que é a porta de entrada para esse mundo do amor próprio, de você começar a se conhecer, mas também a gente não pode esquecer que aprender a falar não é muito importante. Muito. Quem tem amor E é próprio, muito Definir difícil. os seus limites e conseguir falar não para uma situação que você vê que não faz sentido para sua vida. Isso é firme, né? Exato. Isso, Ser e firme manter no a não. sua decisão, né? É muito difícil falar não. É muito difícil. Muito É, difícil. eu já tive muita dificuldade em falar não. Hoje eu tenho pouquíssimo. Eu ainda tenho um pouco de Eu tenho um dificuldade. de pouco falar também, eu confesso. No trabalho. No ou com trabalho eu tenho. amizades, ou não. No com- relacionamento, eu acho que eu não tenho muita dificuldade de falar não. Uhum. Mas, assim, em outras áreas, principalmente no trabalho, eu É- tenho é mais difícil. dificuldade. Por incrível que pareça, eu já tive muita dificuldade de falar no meu trabalho. Eu sempre fui, assim, boca aberta, tudo na minha vida pessoal. Aí eu acho que entra muito a forma como eu fui criada também, que era, tipo assim, respeite os mais velhos. Então, tipo, você entra na empresa, eu entrei como estagiária. Cara, todo mundo é mais velho que você. Todo mundo é seu chefe, entre aspas. Então, assim, eu, tipo, não conseguia falar não. E aí tinha um monte de coisa que eu não concordava. E aí, a gente volta naquele outro episódio que eu falei, da apunhalada pelas costas e tal, no trabalho. Do tipo assim, a partir dali, eu comecei a falar não pra muita coisa. E aí, eu acho que esse foi o começo do fim. Porque foi a partir do momento... Enquanto eu tava falando sim pra tudo, e sabe, aquela coisa, tipo, você resolve o problema de todo mundo, tá tudo ótimo. Só que isso é um problema quando você tá dentro do mesmo ambiente. Porque quando você entra num ambiente novo, já falando não desde o começo, ok. Essa é o seu jeito de agir. Quando você entra num ambiente sendo permissiva, e aí depois de um tempo você começa a falar não, principalmente no ambiente corporativo, ninguém enxerga aquilo como um tipo assim, putz, tem alguma coisa de errado acontecendo, o que tá, vamos conversar, ver o que não, as pessoas automaticamente entendem, ela não quer mais, ela quer ser demitida, e às vezes não é isso, eu só queria que as coisas mudassem, e que as pessoas passassem a ouvir o que eu tava falando, levassem em consideração, talvez não mudasse, mas levassem em consideração, e aí muitas vezes eu falei, e aí, com as atitudes nas semanas que se passaram, eu vi que eu tinha sido completamente ignorada. E aquilo começou a me deixar mal. Acho que aquilo me deixava mais mal do que a própria apunhalada pelas costas. Então, aí, aquilo me deixou mais firme na minha decisão. Então, eu falei, não, eu vou seguir assim. E se não tiver bom pra empresa, eles é que me mandam embora. Você manteve firme, né? Mas é difícil. Sim. É difícil. Porque você chega num lugar sabendo o que as pessoas estão pensando, assim, sabendo que a situação não tá boa e você tem que encarar 8 horas dentro daquele lugar, tipo... A gente fala que a gente não tem sangue de barata, mas em algumas situações... Mas em relacionamento, eu acho que é muito difícil falar não. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade de falar não para os meus pais. Às vezes a minha mãe fala, ai, filha, mas você precisa ir, sei lá, em alguma festa. Eu falo, não, mãe, eu não quero. Ai, filha... Vai ficar feio pro parente. Não é nem fica feio, é tipo, ai, filha, mas é seu primo, ou é seu tia, ou é tal pessoa, mas e se a pessoa ficar chateada? Aí eu falo, ai, mãe, tá bom. Eu fico com peso na consciência, sabe? Não, eu não. Não, eu sempre falei não. Assim, ai, amigo, família, mas na família principalmente. Eu não conseguia falar não quando a minha mãe fazia chantagem emocional com um assunto específico. Então, assim, tipo, tem, sei lá, vai ter o ano novo na casa de ciclano. Ah, mãe, eu não quero ir, quero viajar com os meus amigos.
Ah, mas e se esse for o último ano novo da sua bisavó? E aí a gente vai também os nossos pais, pessoas que São tóxicos. Aí eu Todos fico, somos, né? Não, mas, Não, mas aí você pensa, você fala, puta, É. é verdade, minha bisavó, sei lá, 95 anos, e realmente, Meus a pais cada ano pode ser o faziam- último. Meus pais faziam isso com uma tia do meu pai, minha tia-avó. E aí eu lembro que uma vez eu vi, ela já morreu, mas eu lembro que uma vez eu falei assim, mãe, eu não aguento mais, ela nunca morre. A pobre. A pobre, até que um dia ela foi de arrasta. Porque Diz ela, todo que Deus a final tenha. do ano, minha mãe Era a falava, mesma vamos coisa. passar. E a gente passava na igreja, porque a família do meu pai é evangélica, tudo. E ela era muito evangélica, então ela queria passar na igreja. E eu falava, mas eu não quero, eu quero ver fogos. Aí a minha mãe, mas se esse último ano for o último ano da tia Neuza? Aí eu, mas mãe, ela nunca morre, ela tá viva aí. O terror do luto. Tia Neuza. Que Deus a tenha, tadinha. Ai, aqui tem um negócio interessante. Frases de superação e memes que ajudaram. Posts de Instagram, assim, que, tipo, em algum momento ou salvaram o seu dia, ou, assim, você se identifica depois que você passa por uma situação, assim, meio tóxica. Pra mim é do Jurandir. Eu ia O falar isso, Jurandir cara, é esse clássico, eu amo. Gente, é maravilhoso. Eu porque amo. É divertido, assim. Lógico que isso não é o que importa, mas aí eu realmente fico olhando e falo, puta, cara, mas É porque, assim, se a gente é for parar pra ver, Jurandir. 90% é Jurandir, né? merecia. E em todos os sentidos, gente, não tô falando esteticamente, né, mas assim, É um Jurandirzão nas Jurandir, atitudes. total. sério, Claramente foi alguém que por não vale a isso. pena. Não. Então eu acho que merecia, essa é clássica, assim. Né, eu acho que o meu seria aquele, tipo, sabe, você passou por alguma situação tóxica, tal, aquele negócio acabou com você no trabalho, no amor, e aí aquele, a menina tá tomando uma surra, e aí quando acaba, já acabou, Jéssica. É tipo assim, eu vou sair por cima, já acabou, Jéssica. Fingindo que tá em Tipo assim, nada me abalou. Nada é isso. Imagina. Tô É podre isso. por dentro. Podre por dentro, mas por fora eu tô aqui, ó. Tá ótimo. É isso. Agora estamos chegando no momento do nosso quadro fixo, nosso Momento Sincerona. E a pergunta do episódio de hoje é: qual personagem de filme ou série você já achou perfeito e hoje percebe que ele era só mais um boy ou girl tóxico com roteiro bonitinho? Vamos começar com a Bel. Eu ia falar o Christian Grey, porque ele é tóxico, mas, assim como no outro episódio eu falei que a série que representa a vida é Emily em Paris, eu acho que o primeiro namoradinho dela na série, que eu esqueci o nome dele. O que fica né? em Chicago. Não, o que mora, o primeiro Gabriel. em Paris, o Gabriel. Gabriel. Porque, cara, ele acha que ele pode ficar com quem ele quer na hora que ele quer, uma hora ele larga ela, fica com a outra, aí daqui a pouco larga a outra, quer voltar com a Emily, assim, meu filho, dá licença, né? Você não é tudo isso também. Então, Bolacha do pacote. não é tudo isso. Ai, pra mim é o Christian, de 50 Tons de Cinza, porque assim, a gente olha, nossa, cara é um gato, é milionário, só falta lamber o chão pra ela passar, e você fala, o cara é perfeito, né? Mas a gente sabe que ele tem ali aquela questão Seus do defeitos. controle, Traços. né? Traços tóxicos. E o Chuck Bass também, de Gossip Girl. Ele, inicialmente, todo mundo enxerga ele como um cara tóxico. Você odeia ele nos primeiros episódios, enfim, temporada. Só que depois, ele é um tóxico que, putz, eles vão mudando o enredo. E você vê que ele tem um coração bom. As intenções são boas. Então, acho que esses dois. Bom, não é 100% tóxico. Você ainda não acredita. Vamos ver. Noah de O Diário de uma Paixão. Bom, você vê ali o relacionamento, ele dá tudo, né, por ela, faz tudo por ela, mas você vê que tem umas atitudes bem tóxicas, bem exageradas no começo, a cena da roda gigante, que ele ameaça se jogar pra ela sair com ele, que ele vai e constrói a casa dos sonhos pra ela, que ele não entende que ela já tinha saído do relacionamento só pra ela voltar. Então, assim, tem umas atitudes exageradas tóxicas, mas eu não acho que é 100% tóxico. Mas, o enredo é fofo. Sei. De olho. Sara. Bom, o meu, eu também não acho ele tóxico. É o Stefan, do Vampire Diaries. Eu sou a Estelena.
com força. Eu sou da Helena. Assim, eu não acho ele muito tóxico, mas algumas coisas também que ele fazia, ele queria muito a Helena, tanto que tem uma parte que mostra que, na verdade, quem a Helena conheceu primeiro foi o Damon e não o Stefan. E aí o Damon desliga. Olha o spoiler. Ah, mas isso é spoiler, pessoal. Já, se você não assistiu, por favor, né? E aí ele desliga a memória da Helena e faz com que o Stefan coloque na memória dela que foi ele que ela viu primeiro. Então, querendo ou não, isso aí é um pouco de manipulação, né? É que eu acho que essas toxicidades que vocês estão falando, que não era tão tóxico assim, elas são as mais perigosas, né? Então, São aquelas que vêm vêm ele ali, ó. bonitinho. Mas ela ele era bateu muito massa. lindo. Então, mas é muito isso. amoroso. Elas vêm devagarinho, quando você vê o negócio tomou conta da sua vida, tomou uma proporção bizarra. E assim, o meu, eu falaria o Damon. Adorava ele, achava super charmoso, mas vamos combinar, né? Ele já matou o irmão da mulher que ele amava. Bem tranquilo, né? Será que é tóxico? Ela em vampira sem ela querer. E, enfim, talaricou o irmão, né? Vamos combinar. Ainda é fura-olho. E o irmão. Ainda tá na Agora, dúvida se é tóxico ou não. Abusado. Agora eu tenho um que é muito tóxico, assim, mas eu acho que muita gente não conhece, que é de uma série Tell Me Lies, que chama, do Disney Plus. Lição de casa pra assistir. Gente, é o boy mais tóxico que eu já vi na minha vida. Juro por Deus. Ele é, assim, manipulador ao extremo. Dá raiva, dá vontade de você entrar na tela e bater na cara dele. Assistam pra vocês verem. Vou pesquisar. Não sei se eu tô querendo passar raiva nesse momento. Melhor passar raiva. Bom, gente, então É isso. chegamos ao fim desse episódio. A gente sabe que sair de uma relação tóxica não é fácil. Identificar inicialmente uma relação tóxica não é fácil, mas se a gente se reconectar com o nosso amor próprio, com as nossas vontades, se conhecer e se valorizar, esse caminho fica um pouquinho mais fácil, né? Então, queria agradecer as meninas. Você é o amor da sua vida. Sempre, seu primeiro amor. E uma vez que vocês tomarem a decisão, não volta atrás, hein? Não volta, não vale a pena. Qualquer um que chegue Não tem vale. que ser pra somar e nunca diminuir. Exato. Nosso pessoal. E até o nosso próximo episódio. Caso tenham sugestões, os comentários estão aí para isso. E respondam a pergunta também nas nossas redes sociais. Respondam e não esqueçam de nos seguir. Estamos no Instagram, no TikTok, no Spotify e no YouTube. Pausa para elas pode. Uhul! Beijo. Até o próximo episódio.